Agora chegamos à reta final do livro de Oséias. O profeta é inspirado pelo Senhor, pelo nosso Deus, para nos trazer clareza, porque o ponto final do livro não está na devastação horrível que vimos na semana passada, mais especificamente no capítulo de número 13, nos versículos 15 e 16. Eu acho que vale a pena a gente olhar, porque imagine se o livro de Oséias terminasse em Oséias 13, 15 e 16. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Imagine se esse fosse o ponto final. Nós estaríamos em um lugar de tensão, porque de fato entendemos que Samaria estaria colhendo apenas o que havia semeado. Mas ainda assim a nossa alma continuaria clamando, porque o nosso coração, o nosso interior clama por vida. Nós desejamos ser redimidos. Há um clamor em nossa alma por essa remissão, e por isso estamos aqui nessa noite, porque entendemos que o Senhor é o nosso Redentor. E ao olhar para Oséias 13 e esses últimos versículos que lemos, percebemos que ali a tensão, o clamor por redenção continua. Só que aquele versículo, aquele texto, não seria a última palavra, não seria o último ato do Senhor. E entendemos que no meio da morte, no meio das pressões, no meio da destruição, enquanto o nosso coração está batendo, eu quero dizer, Deus continua falando conosco. E essa passagem nos mostra que ali não estava a última palavra do Senhor. E entendemos, irmão, que enquanto estamos aqui, nós estamos ouvindo Deus falar. A última palavra vem e continuará vindo unicamente de Deus sobre nossas vidas. Oséias continua ouvindo a voz de Deus, porque de fato Israel foi uma esposa infiel. Quando olhamos para o versículo de número 1 do capítulo 14, há um chamamento de Deus. Israel, volta, porque a nação era uma esposa infiel, e o povo havia visto isso em Gomer. Então podemos lembrar do início dessa sessão, dessa estação, quando começamos a estudar o livro de Oséias. E olhávamos para Gomer, e todos nós podemos fazer a mesma pergunta que a nação de Israel fez a respeito da vida do profeta Oséias. Como esse profeta poderia se casar com uma mulher improvável? Todos olhavam para Gomer e a consideravam uma mulher improvável. Reconheciam nela uma postura duvidosa. Mas ainda assim, ela foi escolhida. E não somente escolhida, ela foi honrada. E a partir desse lugar de honra, recebe um nome, recebe cuidados, ela recebe uma família. Contudo, quando olhamos para a jornada de Gomer, percebemos que o seu coração corrompido transborda, e ela vai agir de maneira traiçoeira, porque ela abandona Oséias e se entrega aos seus amantes. Ela vai agir traiçoeiramente. E olhamos para a imagem de Oséias com Gomer e percebemos que essa é a relação que Israel tinha para com o Senhor. Porque Deus havia tirado o povo do Egito, plantado numa terra prometida. Deus fez com que aquele povo prosperasse, mas ainda assim o coração da nação se voltou para Baal, se voltou para a idolatria, se voltou para a força do próprio braço. Israel agiu de maneira traiçoeira no seu relacionamento com o Senhor. E aí o que nos assombra é que, olhando para uma situação como essa, talvez diríamos, não há mais esperança para esse povo. Só que o que nós lemos aqui no versículo de número 1 é que o próprio Deus diz: eu ainda sou teu Deus e eu não desisto de vocês. Eu continuo trabalhando do mesmo modo que o Senhor não desistia de Israel, uma vez que Ele derrama o seu amor sobre nós e fomos alcançados. A mão do Senhor poderosa continuará trabalhando sobre as nossas vidas. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele está trabalhando pelos seus. Ele olha para a nação de Israel e diz: eu não desisto de vocês.
Então há um lugar onde essa nação está sendo trazida. E esse é o ponto decisivo desta noite. Porque o versículo de número 1 começa: ó Israel, volta. Vocês podem ouvir o Espírito nos chamando para um lugar onde podemos estar mais perto dele? Lugares que por vezes, por causa das lutas e das dificuldades, nós deixamos. E essa posição onde nós começamos a deixar o Senhor para abraçar as nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos, as nossas próprias escolhas, é um lugar perigoso. Sabe, Oséias pode olhar através de uma nuvem sombria, de tempestades sombrias que estavam sobre Samaria. Porque o cativeiro, nós sabemos que seria inevitável. Nós vimos que ele seria necessário. Mas no meio das tempestades que estavam sobre Samaria, toda a opressão assíria, no meio de um perigo de deportação, de cativeiro, Oséias entende que essas circunstâncias não eram o fim das promessas do Senhor. Eu quero te dizer que no meio das lutas e das tempestades, esse ambiente, essa estação não é o teu fim. Agora o que precisamos fazer? Ouvir como Oséias e olhar através das nuvens da tempestade e descobrir que o Senhor está abrindo um caminho em meio às tormentas, para que a misericórdia dele possa fluir através das nossas vidas. No meio das tempestades, o Senhor está dizendo: olhe um pouco mais alto e você encontrará os caminhos que eu tenho em meio às tormentas. Porque as nuvens são só o pó dos meus pés. O céu pode parecer fechado, mas ele continua no trono inabalável. E os seus planos não se frustrarão. A nação de Israel havia semeado o vento. E como Paulo escreve aos Gálatas: aquilo que o homem semear, isso ceifará. Israel semeia vento, e nós vimos aqui em Oséias 8:7. Eles colheriam tormentas, eles colheriam tempestades. Eles haviam deixado o Senhor. Então o que é essa opressão assíria? O que são essas nuvens, essa tempestade? Para Israel era uma disciplina dura, mas necessária. Porque no meio dessas situações, que muitas vezes nos causam incômodos, Deus está abrindo cenários para que possa acontecer uma mudança apropriada dentro do nosso coração. Foi o que Deus estava provocando dentro do coração de Israel. Aquela opressão assíria era o cenário apropriado para que a mudança no coração do povo acontecesse e então um retorno sincero fosse estabelecido, porque Deus está trazendo o seu povo para perto dele. Nós não temos noção do desejo que o Senhor tem pelo seu povo, um amor tão poderoso que Paulo se rende dizendo que nem a morte, nem a vida pode nos separar deste amor. Nem as coisas do presente ou qualquer coisa do futuro absolutamente pode nos separar deste amor. Nem principados, potestades, poderes, altura, profundidade, absolutamente nada pode nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. Então você pode entender que ao compreender o modus operandi de Deus sobre a nação de Israel, isso comunica a nós um Deus em que não há sombra de mudança. Ele continua se movendo assim para com o seu povo, e nós fomos alcançados pelo amor de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então Israel precisava ser atraído, e o cativeiro necessário. Por vezes as pressões, elas nos incomodam, nos fazem chorar, nós ficamos até sem ter explicações, mas eu quero te dizer, se os seus olhos continuarem na cruz do Calvário, você vai atravessar essa estação e você verá que o amor de Deus continuou sempre sobre a sua vida em todos os momentos. Deus está nos levando para esse lugar, meu irmão. Sinta-se amado pelo Eterno aqui nessa noite, sinta-se envolvido por esse amor. A nação de Israel agora precisa ouvir de Deus: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Eu ainda sou teu Deus, eu não desisti de vocês. Por quê? Porque pelos teus pecados estás caído. Ou seja, eles não estavam no chão por alguma culpa do Senhor, eles estavam caídos
por causa dos seus próprios pecados. E nós estamos já no capítulo 14 de Oséias. Se recapitularmos o que nós estudamos aqui desde o capítulo de número 1, nós vamos ver que Israel foi uma nação marcada por orgulho, foi uma nação marcada por ganância, obstinação, autossuficiência. Eles confiavam na sua força, na força do seu próprio braço. Nós vamos olhar para a nação de Israel e encontrar um povo que flertava com as outras nações. Decidiram confiar no mundo. Essa é a nação de Israel descrita no livro de Oséias. Uma nação mergulhada em idolatria. Nós estudamos aqui as sucessões reais, tronos que deveriam ser tomados pela unção de Deus, como Deus fazia. Um profeta se levantava para ungir um rei. Isso não acontecia mais em Israel. Eram tronos assumidos por assassinos. Então, quando nós olhamos para a nação de Israel entrando para dentro do cativeiro, isso é explicado pela maneira como Deus está dizendo: vocês estão caídos por causa dos seus próprios pecados. Essas foram as escolhas de Israel. Mas isso não era o fim. Isso não seria a última palavra, porque qual é a última palavra? Deus olhando para o seu povo e dizendo: eu tenho um lugar para vocês ainda. Então o que eu faço? Volte-se. E voltar é se virar, literalmente, para o caminho que você estava indo. Então, se eu estou indo em uma direção e Deus me chama, volte-se, eu preciso dar as costas para esse caminho. Eu preciso mudar a minha direção. E por vezes nós estamos caminhando com o Senhor. Nós estamos dentro da igreja, nós amamos o Senhor, mas nossas palavras, algumas de nossas atitudes, às vezes pensamentos, são passos que nos distanciam do nosso Deus. Por isso nós fomos levados durante toda essa estação a sondar as nossas palavras, sondar os nossos corações, sondar as nossas motivações, procurar com toda a nossa força aquilo que o Senhor tem para a nossa jornada, porque se os meus pensamentos me distanciam do Senhor, eu não estou agindo de maneira diferente que a nação de Israel. Porque pode parecer apenas um pequeno pensamento, uma pequena atitude, foi só uma palavra, mas isso começa a se tornar um costume. E você sabe, meu irmão, que se você se acostuma a falar coisas que não deve, a palavra nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes, são nas pequenas coisas que nós não atentamos, mas que nessa noite o nosso coração possa ser redirecionado, que possamos sondar, que o Espírito possa vasculhar o nosso coração e soprar dentro de nós e dizer: há um lugar onde você pode estar mais perto de Deus. Eu vim aqui para estar mais perto do meu Deus, para sair e viver os planos do meu Deus. Então, qualquer passo, por menor que seja, que me distancia do meu Senhor, eu rejeito. Qualquer passo, receba isso, meu irmão, como uma instrução do céu para a tua jornada. Qualquer passo, menor que ele seja, se ele te distancia do nosso Senhor, rejeite isso sobre a tua vida. E que possamos nesta noite correr direto para os braços do nosso Pai, como um filho que se lembra de quem é. E quando eu lia isso, o Espírito soprava no meu coração a volta do filho pródigo que corre em direção aos braços do seu pai. Ele se lembra de quem ele é. E ele diz: eu era filho. E ele sabia que não era nem mais digno de ser chamado de filho. Não sou digno. Mas ainda assim, quando o pai o vê, como o pai o chama: você é meu filho. Sinceramente, a graça nos constrange e eu entendo isso. Porque quando nós chegarmos nos céus, não a nós, mas a Ele, toda a glória, toda a honra e todo o louvor pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade, é a glória da graça do nosso Deus. Então Israel precisava entender isso. Eles estavam caídos por causa dos seus próprios pecados. Mas o que fazer? Como voltar? Como realinhar o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas atitudes? E então Oséias nos fornece uma oração, nos fornece um direcionamento, porque o versículo de número 2 diz: tendes convosco palavras de arrependimento. Ter palavras de arrependimento é confissão, é reconhecer, é entender que é necessário fazer o caminho de volta.
E ter palavras consigo é orar, é falar em alta voz. E aqui não está em foco, sabe, uma bela oratória, aquele que tem os belos discursos aplaudidos nas grandes plataformas. Mas que palavras são essas? São as palavras que vêm da alma de um coração rasgado. Que nessa noite possamos rasgar os nossos corações. Essas palavras são palavras de alguém que está despedaçado, que sabe que só Deus pode refazê-lo. Que esse seja um entendimento dentro dos nossos corações nessa noite, porque eu não sou capaz de me refazer. Pelo contrário, todas as minhas tentativas serão fracassadas, mas quando eu encontro a mão do meu Deus, eu encontro o oleiro que me refaz, e Ele me refaz de maneira perfeita. Assim o Senhor está nos fazendo, assim Ele está trabalhando sobre nós nessa noite. Então Ele está procurando as palavras de um coração rasgado. Ele está procurando as palavras de alguém que talvez esteja até em pedaços, mas está rendido aos pés dele, porque entende que só nele há salvação. Ele é o nosso socorro bem presente nos dias difíceis, nos dias de tribulações, nos dias mais angustiosos. Ele é o nosso socorro. Ah, meu irmão, uma direção de Deus para a tua vida nesse lugar. Então, tende em vós palavras de arrependimento e convertei-vos. Muda o caminho, muda a direção, porque se você entende que aquilo foi um tropeço e ali você fracassou e você não muda a direção, o nome disso não é arrependimento, é remorso. Você fica olhando para onde caiu e o inimigo quer que você fique nesse lugar, mas quando Deus te chama, Ele te ergue e Ele não está apontando para onde você caiu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Abram suas mãos. Nós corremos para o alvo da nossa soberana vocação. Nós temos um alvo nessa noite, e o alvo da nossa soberana vocação é o nosso Senhor Jesus. Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é a nossa bendita esperança. Então é necessário entender que caímos, tropeçamos, mas ao ouvir a voz de Deus dizendo, volta, Ele está dizendo, refaça o caminho, mude a direção. E o profeta nos deixa um direcionamento, porque agora nós temos as palavras certas a dizer. Por vezes nós não sabemos como orar. Por vezes, no meio de tantas acusações, ficamos confusos no lugar de oração. Mas quando você olha para a Bíblia e você encontra uma oração, você encontra uma palavra garantida para que você possa clamar ao Senhor. É como que se o Senhor estivesse nos ensinando a orar. E aí o profeta diz, vocês vão ter com vocês palavras de arrependimento, vocês vão fazer o caminho de volta, mas vocês também vão dizer, perdoa toda a iniquidade. Note que isso não é uma confissão de um tropeço, isso é uma confissão da nossa natureza teimosa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, há uma natureza em nós, um velho homem que parece que todos os dias milita contra o homem espiritual. E nós lutamos, nós sentimos essa batalha na nossa alma. Nós sentimos o espírito batalhando contra a carne. E esse campo de batalha se dá dentro da nossa alma, dentro dos nossos sentimentos, dentro das nossas emoções. E isso acontece constantemente, meu irmão, porque enquanto estivermos aqui, nós sabemos que Satanás não vai parar. Ele é como um leão, ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele tem apenas uma obra, matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele. Mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Então nós estamos dentro deste campo de batalha entre céus e terra. E aí dentro desse lugar, nós precisamos pedir, Senhor, nós muitas vezes lutamos com os nossos próprios pensamentos. Perdoa toda a nossa iniquidade. Sabe, eu li um comentário a respeito do Sermão do Monte, quando Jesus ensina sobre o adultério. E ele fala sobre isso em um nível que desafia a mente de qualquer um. Porque a palavra diz, não adulterarás. E Jesus diz, isso está escrito. E de fato é. Só que aí ele amplia a aplicação dessa palavra. Porque ele diz, mas se você olhar para alguém e o seu pensamento for de cobiça,
você já é um adúltero. Diante disso, você diz: Senhor, então quem pode se salvar? E o comentarista olha para isso e diz que o que nos constrange não é saber que nós não conseguimos filtrar todos os nossos pensamentos. Ele diz: o que nos constrange é porque desejamos pensar isso. Por que ainda essa carne milita? E aí entendemos que para a questão da carne, você não precisa alimentar ela. Basta você deixar de alimentar o espírito e você vai ver que a carne começará a ganhar força. Então que nessa noite possamos ouvir a voz de Deus, meu irmão. Se não fosse a graça de Jesus aqui sobre nossas vidas, ai de nós, mas graças a Deus, Ele coloca uma palavra de oração, onde nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, porque Jesus abriu esse caminho para nós. E o que nós fazemos? Senhor, eu reconheço a minha natureza, perdoa a minha iniquidade, filtra, transforma os meus pensamentos, que você possa sair daqui. Eu vou dizer, nós podemos aprender a dominar os nossos pensamentos, mas isso não é de um dia para o outro, isso é uma jornada. Meu irmão, a cada dia, eu vou dizer, então deseje ficar velho, porque se você amadurecer, se você envelhecer buscando isso, eu te garanto que o final da tua vida será um final com rostos resplandecentes com a glória de Deus. É isso, meu irmão, e eu percebo que a gente vai aprendendo. Nós vamos aprender a dominar os nossos pensamentos. Como? Subjugando todos eles à autoridade de Cristo Jesus. Então a oração de Oséias é uma oração que precisamos aplicar à nossa vida. Não há ninguém aqui que possa subir em uma plataforma e dizer: eu não preciso orar isso. Pelo contrário, isso é uma oração que o povo de Deus precisa fazer todos os dias. Senhor, perdoa toda a iniquidade. E isso abre uma porta para nós, que está descrito em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram. Meu irmão, agora sim, em Cristo, nós somos nova criatura. Tudo se fez novo. A nossa mente vai avançando dentro desse lugar, e nós vamos amadurecendo, vamos dominando os nossos pensamentos, subjugando cada um deles à autoridade de Cristo Jesus. Nós vamos dominando as nossas motivações. Meu irmão, nós podemos ter emoções santificadas, glorificadas, que apontam para a glória de Deus. Que a palavra possa penetrar dentro da nossa alma e nos levar a esse encontro onde podemos nos parecer mais com Ele. Então perdoa toda a nossa iniquidade. E ele continua: e aceita o que é bom. Não diremos mais palavras vazias. A nação de Israel estava acostumada a declarar palavras vãs. Faziam até grandes sacrifícios. Sacrifícios de muitos animais, mas desprovidos de um coração quebrantado. E o que é bom para o Senhor? O problema não estava no sacrifício, mas era necessário que o sacrifício fosse feito cheio de amor fiel. O que Deus está procurando aqui nessa noite? Uma noiva que não se vende. Uma noiva que não se relaciona com os amantes, que não flerta com os amantes. O Senhor está procurando aqui uma noiva que ama o Senhor fielmente, que está desejosa de aprender a esse amor. Eu quero fazer a oração que Davi fez no Salmo 18. Eu te amo, Senhor. Declare isso para Deus nessa noite. Peça para que o Espírito produza isso dentro do seu coração, porque nós só o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, Oséias diz: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom. Não queremos mais te oferecer sacrifícios vazios, palavras vazias, desprovidas de um amor sincero. Por quê? Porque em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A LTT, alinhada com a King James, traz: oferecemos como novilhos os nossos lábios. Eles não estariam mais envolvidos em sacrifícios sem que os seus lábios confessassem sinceramente ao Senhor. Isso é um lugar onde precisamos construir. Precisamos colocar materiais nesse lugar. Que lugar é este? O lugar onde nós adentramos pela porta da casa do nosso Deus. Nós não estamos apenas cantando canções com as nossas mentes desconectadas da presença. Nós estamos declarando as nossas palavras de amor a Ele. Quando nós oramos, nós não estamos orando desconectados do amor, mas nós estamos orando entendendo que oramos ao nosso amado.
Sabe, nós não estamos preocupados com quem é que vai pregar, porque o que importa é que o Senhor fale, e Ele é o centro. E aí nós percebemos que, por vezes, a nação de Israel oferecia os sacrifícios e estavam destituídos de um amor sincero. Mas aí o Senhor diz, vai mudar, porque agora os nossos sacrifícios, os nossos novilhos, serão os nossos lábios. Que os nossos corações sejam corações que sejam entregues na presença do Eterno, como vidas entregues nas mãos do Senhor. Sabe, isso era muito importante. Quando você olha para Levítico, capítulo de número 1, o holocausto, em todo o seu rito, tinha um momento em que o adorador precisava impor a mão sobre o animal que estava para ser sacrificado. E aí, naquele momento, havia uma oportunidade, porque ali uma oração era feita. Levítico 16, 21, quando Arão iria entregar o sacrifício de expiação, ele impunha a mão sobre o animal. E ali ele fazia uma oração de confissão. As palavras não seriam mais vazias. O sacrifício seria feito, mas os corações estariam rendidos ao Senhor. No lugar de arrependimento, nós encontramos o Deus que procura o nosso coração. O que Deus está procurando aqui nessa noite? Teu coração. Ele está sondando os nossos corações aqui nessa noite. Ele sabe se nós o desejamos com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Se o amamos com todo o nosso entendimento. A nação de Israel agora está aprendendo em um lugar de oração. Senhor, me ensina a entregar os meus lábios, as minhas palavras, juntamente com o sacrifício que o Senhor espera. Juntamente com o meu coração, que os nossos corações sejam rendidos a Ele aqui nessa noite. E não somente hoje, meu irmão, mas a minha oração é que essa estação destrave um momento onde você vai romper na tua vida espiritual, no teu relacionamento com Deus, porque eu creio em amadurecimento espiritual. Há uma estação para leite, mas Deus está levando os filhos para comer coisas com mais substância. E nós estamos sendo levados a esse lugar pelo Espírito de Deus. Oséias continua dentro dessa oração, e é uma oração de clareza, porque o versículo de número 3 diz, a Assíria já não nos salvará. Você pode entender o impacto disso? Talvez só se você se lembrar de tudo aquilo que Oséias disse. Porque nesse momento, encontramos uma declaração de um povo que está acordando para as realidades espirituais. Porque a nação de Israel, por vezes, flertou com a Assíria. O rei Menahem pagou tributo ao rei da Síria para que o seu governo fosse estabelecido, porque esperava encontrar de alguma maneira a salvação na Assíria. Só que agora os olhos estão se abrindo e o povo reconhece, a Assíria não nos salvará. Eles estão sendo sacudidos e sabe o que acontece? Vemos aqui como que Deus acorda o seu povo de uma ilusão. Quando nós recobramos a consciência da obra do Senhor sobre as nossas vidas, de quem Ele é, de que Ele é o nosso socorro bem presente em todas as estações, não só nos dias de angústia, mas, meu irmão, eu vou dizer, Ele continua sendo o nosso socorro até quando nós não estamos sentindo medo. Ele continua sendo o nosso socorro, Ele não muda. Ele está sempre trabalhando por aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. Agora a nação de Israel está acordando. A Assíria não pode nos salvar, mas a nossa salvação está no Senhor. Ele é a nossa rocha eterna. Ele é o nosso Salvador. A tua salvação não está neste mundo. O teu socorro não está na força do teu braço. O teu lugar seguro não está nas tuas estratégias particulares. O nosso socorro está em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem trabalha para que nós sejamos salvos. Não está, meu irmão, naquilo que eles podiam fazer. Tanto que Oséias diz, não iremos mais montados em cavalos. No contexto histórico, vamos entender isso, porque os cavalos egípcios, a cavalaria egípcia, era uma cavalaria reconhecida no mundo antigo. Tanto que quando falamos de Faraó, seus carros e cavalos, nós estamos falando de armas poderosas no mundo antigo. Mas a própria nação agora de Israel entende,
nós não vamos confiar nem em carros, nem em cavalos, mas nós entendemos aonde está o nosso socorro, como o salmista, no capítulo de número 20, no versículo de número 7, confessa, e nós concordamos com a palavra e declaramos sobre as nossas vidas. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Estes que se apoiam, que confiam em carros e cavalos, eles caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé, porque o Senhor é o nosso socorro. Meu irmão, você sai daqui nesta noite em um lugar posicionado no mundo espiritual. Você sai daqui de pé. Talvez você tenha entrado aqui debaixo de uma área em luta, mas eu quero te dizer, o Senhor está te posicionando nesta noite para você sair daqui de pé, erguido, olhando para o alto, porque no meio das nuvens nós vamos olhar e veremos que o Senhor tem o seu caminho em meio às tormentas, e isso é uma oportunidade para você experimentar, meu irmão, um socorro de Deus sobre a tua vida, que a misericórdia dele possa fluir através de você nessa estação. A nação de Israel agora confessa, não são os cavalos do Egito, a Assíria não pode mais nos salvar, então aonde está o nosso socorro? Eles vão procurar isso, está no Senhor. A nação de Israel, nós vimos aqui dentro do livro de Oséias, foi uma nação que confiou nas obras das suas próprias mãos, uma nação mergulhada em idolatria, mas uma vez que os olhos se abrem, eles entendem. O texto diz, é claro, no final do versículo de número 3, não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. A construção de ídolos, eles dizem, não está ali. Até fizemos isso por um tempo e confessamos, mas reconhecemos aonde está a nossa salvação e reconhecemos quem é o nosso Deus. Sabe, a construção de ídolos é a materialização da idolatria que já está dentro dos nossos próprios corações. Essa construção de ídolos é a materialização de realidades internas. E nós sondamos aqui durante esse período, e sabemos, meu, não estamos falando de uma imagem feita de barro apenas. Estamos falando de avareza, estamos falando de egocentrismo, porque Paulo escreve aos Filipenses dizendo que quando eles estavam sem Deus no mundo, e por que não nós neste mundo sem Deus? O nosso próprio ventre era o nosso Deus, o nosso próprio desejo, os desejos, as paixões, obstinação, sabe, o anseio de ser pleno, recusando a voz do Senhor. Por vezes eu me deparo com pessoas que se sentem vazias, mas estão procurando serem plenos, serem completos em coisas. Tentam comprar, como que se essa plenitude tivesse um preço que a humanidade pudesse contabilizar. Porque a plenitude das nossas vidas foi paga. De fato, teve um preço, mas foi preço de sangue. E foi o preço do sangue do próprio Deus que foi vertido na cruz do Calvário por nossas vidas. Então, sabe, quando tentamos procurar essa plenitude por nossa própria força, isso são ídolos. Tentamos preencher o vazio com a nossa própria família. Não podemos ser plenos dessa maneira. Tudo isso são ídolos que nós fabricamos e por isso as pessoas continuam constantemente vazias. Elas até conquistam coisas, mas você para conversar com aquela pessoa 5 minutos e você parece que nunca conversou com alguém tão vazio. Mas uma vez que eu coloquei os meus olhos em Cristo, nada mais me satisfaz. Uma vez que nós colocamos os nossos olhos na cruz do Calvário, você encontra aquilo que te faz pleno. Somente Jesus pode nos fazer completamente plenos. Mas por quê? O texto diz, porque em ti o órfão alcançará misericórdia. É preciso considerar, meu irmão, essa expressão, órfão. Você já sondou isso? Porque o órfão é alguém roubado. O órfão é alguém que tem o cuidado dos pais arrancado. Ele não escolheu ser órfão. Já parou para pensar nisso? Aquela criança não escolheu ser órfão. Talvez por crueldade, talvez por infelicidade, mas quando olhamos para um órfão, precisamos entender que antes ele nasceu como filho, mas ele tem essa paternidade roubada.
Ele não escolheu ser órfão. Ele foi roubado. Nasceu filho, mas se tornou órfão. Ele nasceu para ser um filho, mas o fizeram órfão. A identidade dele, primária, não era órfão. A nossa identidade primária não é a orfandade. Nós nascemos para sermos filhos. Mas aí esse mundo, por nascermos debaixo de uma maldição do pecado que começou em Adão, nos é roubado. E embora a nossa identidade primária seja filhos, ao nascer nessa carne, somos órfãos. Só que aí Oséias diz, tem uma reversão para os órfãos. Tem uma mudança de destino para esses órfãos. Por quê? João 1:12 diz que todos aqueles que creram receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Opa, peraí, o que eu estou te dizendo é que nós nascemos para ser filhos, mas ao nascer nessa carne, somos roubados e nascemos órfãos. Mas aqueles que creram em Jesus, esses têm o destino revertido. Porque, meu irmão, uma vez órfãos, sim, estávamos agora destinados a essa maldição, mas Jesus veio para mudar isso. E aqueles que creram em Jesus, como o evangelista nos diz, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Aí Oséias está dizendo, olha, o órfão nele, talvez só haja tristeza, desesperança, mas em ti, Senhor, o órfão terá misericórdia, ele encontrará misericórdia. Existe misericórdia de Deus para nós aqui, porque em Cristo Jesus nós fomos transformados de órfãos para filhos, e é o que Paulo escreve em Romanos 8, a partir do versículo de número 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes, nós somos filhos de Deus. Isso é a palavra. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Para quê? Para viverdes outra vez atemorizados. Mas o que nós recebemos? Abram suas mãos, isso é palavra. Mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual eu e você podemos olhar para o alto e declarar, Abba, Pai. Nós podemos orar nessa noite. E ele continua, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Quem diz que você é filha? É o Espírito que confirma dentro do teu coração. Você é filha de Deus. Quem que te disse que você tem um Pai nos céus? É o Espírito que testifica ao teu espírito. Você é filho. Nós somos filhos. E Paulo prossegue. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aí o versículo 23 mostra o que isso produz dentro da nossa alma. Porque ele diz, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Você está entendendo? Ainda estamos entre céus e terra. Carne e espírito que militam. Nós ainda estamos no meio dessa batalha, numa zona de convergência entre céus e terra. E nesse lugar, nós também gememos. Por quê? Porque estamos aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. E eu te garanto, meu irmão, aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Esse é o ponto decisivo para Oséias. Órfãos. Mas no Senhor, todos os órfãos encontram misericórdia. O versículo de número 4 prossegue, porque ele diz, eu respondo orações. Quantos creem que Deus responde orações? Porque o versículo 2 e 3 é uma oração, é um clamor. E aí Oséias nos mostra que o Deus que nos ouve também é o Deus que responde. Porque aí ele diz, eu, o Senhor, curarei a sua infidelidade. Opa, peraí. Nós tropeçamos. Por quê? Porque ainda tropeçamos em infidelidade. Lutamos com isso. E por nós mesmos não conseguiríamos. Mas o Espírito começa a comunicar ao nosso espírito. E começamos a alimentar com tudo aquilo que Deus está falando. E aí percebemos que o Senhor começa a tratar. E veja que é interessante, porque Deus não trata a febre e a dor.
mas ele vai direto no ponto infeccionado, a infidelidade. Ele não vai tratar naquilo que é paliativo, naquilo que está ao redor. Ele entende o que precisa, onde está o cerne do problema. Um povo fiel está sendo gerado aqui, um povo que ama ao Senhor. Há uma tendência de desvio por causa dos desejos pelos outros amantes. Esse é o ponto da nação de Israel. Como vemos Gomer, que desejava se encontrar com os outros amantes. Como a nação, mesmo sendo abençoada por Deus, procurava Baal. E há um engano nisso tudo. Ontem nós ministrávamos e o Senhor liberou uma palavra no meu coração e aquilo ficou queimando. Porque muitas vezes neste mundo que domina o discurso até de muitos círculos cristãos, as pessoas dizem, olha, o mundo tem muito a oferecer. O mundo tem muita coisa. Só que as pessoas dizem isso como que se Cristo não tivesse nada. Parece que nós estamos em uma desvantagem. Olha o que o mundo tem. Olha o que o mundo oferece. Como que se nós estivéssemos aqui e nós estivéssemos desprovidos, como se nós estivéssemos em desvantagem, só que o contrário, é completamente o oposto. Tudo que é verdadeiro está aqui. Nós temos a verdade e o mundo é uma ilusão. Mas aí as pessoas começam a falar do mundo, olha o que o mundo tem, o que o mundo tem. Meu irmão, eu quero te dizer, Cristo nos satisfaz, Ele é suficiente para nós. Existe uma suficiência majestosa em Cristo Jesus. E isso precisa ser aceso dentro do coração da igreja, porque como os outros crerão, se nós não estamos inflamados por essa verdade, se os nossos olhos não brilham por Cristo Jesus, se nós não entendemos que é isso, que aqui está a verdade, que aqui está aquele que nos põe de pé, aquele que nos cura, que tudo que precisamos, meu irmão, está nele. Sabe, isso não é positivismo, não é alegrar vocês, isso não é autoajuda, isso é a ajuda do céu sobre as nossas vidas. Então nós saímos daqui com os nossos olhos brilhando e resplandecendo, está em Cristo e Ele nos satisfaz. Meu irmão, eu não sei quais são as lutas que você tem travado, mas que o resplandecer da glória de Deus sobre a tua vida possa te fazer pleno nessa estação e te fazer mais do que vencedor e te levar a romper essa tempestade. E quando você olhar para trás, Ebenezer, até ali o Senhor te ajudará, em nome de Jesus. É Ele quem sara a nossa fidelidade, revelando-se a nós como Deus fiel. Sabe como aprendemos fidelidade? Olhando para Ele, porque Ele é fiel sobre as nossas vidas. É Ele quem traz a restauração de tudo, até aquilo que foi consumido pelos longos anos de devastação dos gafanhotos. Eu anotava Joel 2, quando o povo olhava para a sua lavoura, as suas plantações destruídas e consumidas, e a palavra do Senhor é, em um lugar de arrependimento e de confissão, não de rasgar animais, rasgar vestes, sacrifícios desprovidos de sinceridade, mas no lugar onde os nossos corações estão rasgados, ali eu venho, eu mudo a sorte do meu povo, e os anos que foram roubados, eu restituirei. O nosso Deus é um Deus de restituição, e essa restituição se dá baseado no caráter de Deus, porque o texto de Oséias continua dizendo, eu curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo, veja, o Senhor quer que tenhamos clareza, quem é a fonte? Ele mesmo, de mim mesmo os amarei. O Senhor não está sendo coagido, não é porque eu fiz um sacrifício, agora eu vou te amar. Não há nada que eu faça que leve o Senhor a me amar mais, e não há nada que eu deixe de fazer que fará com que Ele me ame menos. O amor dele é constante. E aí ele diz, olha, eu não estou sendo coagido, eu não estou sendo forçado a fazer o que eu faço. Sou eu que decidi isso. Eu amei vocês. É o meu desejo soberano. Então nessa noite que você se sinta amado pelo Senhor nesse lugar. Sabe, não é um amor provocado pelo meu arrependimento, porque isso por vezes gera uma confusão na nossa mente. Não, eu vou me arrepender, porque então Ele vai me amar. É o contrário. Eu só encontro o caminho onde flui a misericórdia, porque Ele me amou primeiro. Eu só encontro esse lugar de arrependimento, porque é o Espírito que me convence do pecado, da justiça, do juízo.
Você entende, meu irmão, que é esse amor que está trabalhando sobre você aqui nessa noite? Não é um amor que é modelado pelas nossas atitudes, mas é um amor tão poderoso que nos modela quando é revelado a nós. Que você seja revelado dentro desse amor. E por que ele diz isso? O final do versículo de número 4. Porque a minha ira se apartou deles. Note, Deus não está dizendo que não tem ira, tá? Ele não está negando a sua ira, mas ele desvia a ira. Percebeu a diferença? Deus não está dizendo, eu não tenho ira. Eu tenho ira, mas eu desvio a minha ira. Ela se apartou dele. É isso que está acontecendo aqui nessa noite. Porque a ira do Senhor foi desviada quando ela desabaria sobre nós. Por quê? Porque a justiça, ela precisa ser satisfeita. Por quê? Porque alguém precisaria ser atingido pelo golpe da ira. Aí, quando nós pensamos e sondamos isso, mas quem poderia ser atingido pelo golpe da ira? Aí você entende o que Isaías escreve quando ele diz no capítulo de número 53, no verso de número 5: mas ele, o Cordeiro de Deus, foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz desabou, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por quê? Porque todos nós, eu também, você também, nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair o nosso erro, a nossa iniquidade, o golpe da ira. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A ira que ia desabar sobre mim e sobre você foi desviada, mas não foi desviada para o vazio, não foi desviada para um vácuo. Pelo contrário, havia um alvo, e o alvo dessa ira foi desabar sobre Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos ter paz com Deus. Ah, meu irmão, como eu amo a obra da cruz. Então não se engane, Deus não tem ira. Sim, tem. E para aqueles que estão no sangue do Cordeiro, a palavra é: a minha ira foi desviada, porque o meu filho recebeu o golpe da minha ira. Meu Deus. E ele continua no versículo de número 5: uma vez que a minha ira foi desviada, se apartou deles, eu vou ser para Israel como o orvalho. Veja como que o Senhor vem. É Ele, eu mesmo, o Senhor. Eu serei a fonte dessa reversão. Sou eu que mudo a história. Sou eu que mudo o teu destino. Sou eu que te levo para os lugares novos. Sou eu que te restauro. E aí ele vem sobre a nação de Israel como um orvalho. Eu gostaria que você não perdesse da sua mente a conexão da semana passada. Porque a nação de Israel foi levada a um lugar onde eles foram despedaçados. Então você pode imaginar um vale onde todos estão despedaçados. Aí você entende que o Senhor que abre a ferida é o que fecha. Aquele que te despedaça é o mesmo que te liga. E ele vem sobre os pedaços da nação. Por vezes, quando nós estamos em pedaços, só que ele não vem como um leão ou como uma ursa pisando sobre os pedaços da sua presa. Agora ele vem como um orvalho. Você pode sentir essa presença aqui nessa noite? Ele vem como um orvalho regando silenciosamente. Ele vem regando cuidadosamente cada pedaço do seu povo. Meu irmão, nessa noite essa presença está nos regando aqui nesse lugar. Meu irmão, durante o dia eu fui regado por essa presença. E nesse momento esse orvalho está sobre nós aqui. Israel foi um povo comparado como um orvalho passageiro. Nós vimos isso em estações anteriores, porque eles vinham, faziam coisas, mas as coisas que eles faziam passavam como o orvalho. Só que quando o Senhor vem como o orvalho, veja o que acontece. Ele diz: serei para Israel como o orvalho, mas então ele, Israel, o meu povo, florescerá. Meu irmão, nessa noite o Senhor está nos levando a um lugar do cuidado dele.
nós floresceremos. E aí percebemos como que o Senhor nos refaz de maneira tão preciosa. Eu não sei se você já se atentou em Gênesis 2, dos versículos 5 a 7, na criação do homem. O versículo de número 5 diz que ainda não havia caído chuva sobre a terra. E a neblina, o orvalho, é quem regava a terra. E após esse orvalho, o Senhor do pó forma o homem. De onde estava a água usada pelo oleiro para que o homem fosse forjado? Da neblina do orvalho. Da mesma maneira, o Senhor nos pega em pedaços e Ele vem com seu orvalho sobre as nossas vidas. E então, com as mãos do oleiro eterno, perfeito, de sabedoria insondável, Ele começa a nos refazer. E dentro desse lugar Ele diz: nós floresceremos, vocês florescerão, o meu povo florescerá. E como havia beleza em cada detalhe, porque Oséias diz que florescerá como o lírio que floresce de maneira tão bela, uma flor tão bela, que até o próprio Senhor Jesus nos chamou a atenção no Sermão do Monte. Eu imagino Jesus ensinando perto de uma costa, e naquela estação ele podia ver os lírios, e ele chama a atenção da multidão: olhem para os lírios do vale. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Só que aí Jesus eleva, porque ele diz: ora, se o Pai veste os lírios que nem tecem, que nem fiam, mas estão vestidos de tanta beleza, quanto mais vocês. E aí ele aperta o cinto: homens de pequena fé, meu irmão, saia daqui, e que o Senhor te leve a um lugar onde a obra dele transforme a tua mente. Porque essa fé é uma fé sobrenatural. Essa fé é a fé salvífica. É a fé de uma plena convicção, de confiança no Deus que não somente nos salvou, mas que está agindo soberanamente para nos encontrarmos com Ele. E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos céus. Ah, meu irmão, um dia nós estaremos com Ele face a face. Mas ele diz que não somente florescerá. O texto de Oséias continua, porque ele diz: e as suas raízes serão lançadas como o cedro do Líbano. E eu gostaria de chamar a tua atenção, olhe para a tua Bíblia, porque o Líbano aparece por 3 vezes, no versículo 5, no final do versículo 6 e no final do versículo de número 7. Porque essa era uma região montanhosa que se estendia em paralelo com o mar Mediterrâneo, e havia uma espécie de 2 cadeias de montanhas e um vale no meio. Era uma região extremamente fértil. As florestas do Líbano eram muito conhecidas, um lugar de madeiras nobres, tanto que quando o templo foi construído, a madeira veio do Líbano. Era um lugar onde a vegetação era de excelência. Era um lugar tão belo que, se você for em 2 Crônicas 9:16, eu não vou ler, você vai ver que Salomão decidiu construir a sua casa do bosque no Líbano. Havia uma casa, vamos dizer, aqui nós diríamos a casa de praia, né? A casa de veraneio. Salomão tinha uma casa no bosque do Líbano. Não era qualquer lugar. Nós precisamos entender que estamos falando do rei Salomão. A grandeza, as conquistas, as riquezas de Salomão. Isso nos ajuda a ter uma sombra do que representava ser um cedro do Líbano. Uma árvore de madeira de lei, de qualidade. Uma árvore como essa não pode ter qualquer raiz. Só que aí o que Deus diz: quando eu venho como um orvalho sobre a vida de vocês, vocês não apenas florescerão, vocês não serão apenas pessoas que terão aparência, mas vocês serão pessoas com raízes profundas, raízes que estão plantadas junto ao ribeiro de águas. Ah, meu Deus, é nesse lugar que nós somos transformados pela palavra, meu irmão. E isso é uma resposta de oração, é Deus respondendo: eu ouvi a oração de vocês,
Talvez você esteja aqui nessa noite orando ao Senhor. Pai, vem sobre a minha vida como este orvalho. E Ele está dizendo, eu farei você florescer. Eu te manterei firme. Você não vai cair, você vai continuar, porque eu guardo você. E o versículo de número 6 diz, e estender-se-ão os seus ramos. O seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Então é uma árvore com galhos frondosos. E eu gostaria que você pudesse meditar nisso, porque durante a tarde eu parei um pouco nesse versículo. O que significa ser uma árvore com galhos frondosos? Uma árvore com galhos frondosos é uma árvore que, primeiro, tem sombra, mas não somente sombra, é uma árvore também que está preparada para receber a colheita, porque sobre os ramos ali se dá o fruto. E se os galhos forem fracos, eles se quebram, porque eles não suportam o peso da colheita. Mas Deus diz que não serão só árvores que vão florescer e com raízes profundas. Nós teremos a estrutura necessária para administrarmos a colheita. E por que isso é tão importante? Porque o livro de Oséias é um livro que fala de avanço. Lembra disso? Nós falamos muito durante esses meses a respeito de avanços. Mas quando os avanços não são administrados na presença do Eterno, esses avanços se tornam a nossa ruína. Só que agora Deus está revertendo o destino do seu povo. E Ele diz, vocês não só serão como árvores com raízes profundas e que florescerão, mas vocês também serão capazes de suportar, de administrar de maneira santa aquilo que eu vou derramar sobre a vida de vocês. Isso precisa ser uma oração dentro do nosso coração, porque existem frutos, meu irmão, aquilo que semeamos no Espírito, a palavra de Deus diz, você vai colher no Espírito. Então há uma promessa de colheita, e o Senhor, Ele não nos dará uma colheita se nós não estivermos preparados para administrá-la. Então o que Deus está fazendo nessa estação? Meu irmão, levante a tua mão para o alto. Ele está te preparando para você administrar o que Ele vai derramar sobre a tua vida ali na frente. Comece a discernir. Nós precisamos ganhar discernimento sobre o que nós estamos vivendo aqui hoje e agora, porque senão a gente fica esperando, Deus vai fazer, sim, Ele fará, mas Ele já está fazendo. Meu irmão, o nosso Deus é o Deus do já, é do hoje, é aqui e agora. Ele está derramando sobre nós uma porção. Nós seremos como uma árvore de galhos fortalecidos, não de galhos fracos. Nós aprenderemos a lidar com os frutos do nosso relacionamento com Ele. E da mesma maneira Ele diz, como uma oliveira que tem o seu esplendor. O fruto da oliveira era o azeite, um dos produtos mais importantes do mundo antigo, do tempo em que Oséias está escrevendo. Só que o povo de Israel pensava que o seu azeite vinha de Baal. Lembra disso? Eles achavam que as suas riquezas vinham dos ídolos. Mas quando o orvalho do Senhor nos rega, é porque os nossos olhos estão se abrindo. E mesmo ainda em pedaços, Ele começa a nos refazer para entendermos que é Ele quem nos torna frutíferos. Que a bênção é do Senhor, que Ele é a fonte. E a imagem se fecha com o perfume disso. O Líbano era um lugar com aromas de muitas flores, tanto que o livro de Cantares fala sobre o jardim de Salomão, um jardim perfumado. E os aromas cativavam o coração do rei, a ponto dele comparar a beleza da noiva com o perfume desse jardim. Eu quero te dizer, meu irmão, que o Senhor desfruta de nós. E Ele está produzindo o perfume de Cristo que exalará de cada um de nós. Então o versículo de número 7 agora expande. Porque você entende que Deus responde orações, que Ele tem um orvalho sobre nós aqui nessa noite. E eu quero declarar isso de maneira profética sobre as nossas vidas, para nos fincar. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, Senhor, eu preciso me firmar. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo, Senhor, eu sou uma árvore de raízes reviradas. Deus está dizendo, eu estou te plantando nesse lugar, porque nós somos plantados pelo Senhor.
E agora ele expande, porque ele diz: e os que se assentam de novo à sua sombra. Peraí, a sombra de quem? A sua sombra. A sombra dessa árvore. Aos que se assentam à sua sombra. Aí você começa a entender qual é o propósito da obra de Deus. Não é somente sobre você, mas Deus está operando em nós, porque Ele também vai operar através de nós. Basta você ler Isaías 61. Quando lemos Isaías 61, versículo de número 3, diz que Deus pega aqueles que estão em luto, em Sião, e Ele tira as cinzas e põe coroa. Aqueles que têm lágrimas, que estão em pranto, e dá óleo de alegria. Os que estão com o espírito angustiado, veste de louvor, para que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aí você olha o versículo de número 4. Aí ele diz assim: e estes quem? Aqueles que estavam em cinzas, em pranto e espírito angustiados, que foram transformados. Estes restaurarão as cidades antes arruinadas. O que Isaías está dizendo? Que Deus primeiro faz uma obra em nós, mas Ele não para aí. Uma vez que essa obra começou na tua vida, se prepare, porque Ele também fará através da tua vida. Aí ele pega, Oséias usa a mesma imagem, é o mesmo princípio, porque nós estávamos como mortos, em pedaços. Então o orvalho dele vem e nos rega, a raízes, sombra. Agora, nesse lugar, pessoas se achegam e agora são alcançadas pela essa sombra. E sabemos que essa sombra não é sobre a nossa obra, porque os nossos olhos estão abertos. Nós sabemos que essa sombra é uma obra do Deus que restaura. E aí, quando essas pessoas encontrarem essa obra em nós, olha o que o texto diz: os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. O versículo de número 1, Deus me chamou para voltar. Uma vez que Deus encontra pessoas que se voltaram para Ele, essas pessoas são capacitadas para levar outras pessoas a se voltarem para o Senhor. Isso, meu irmão, é um chamado profético para as nossas vidas. A nação de Israel, ela foi chamada para com esse propósito, porque isso tipifica o chamado do povo de Deus. Nós chamaremos outras pessoas para se voltarem a Deus, e eles se voltarão para a glória do nome do nosso Senhor. E ele continua dizendo: serão vivificados como o cereal, ou serão vivificados o trigo. A LTT e a Bíblia King James traz essa tradução. Em um primeiro momento pode dar a entender: nós seremos revivificados como o cereal. Mas não é isso. É que o cereal é que será revivificado. Em que sentido? Uma vez que a vida está em nós, uma vez que bebemos da água que Cristo nos dá, nós não só temos a sede saciada, mas nós nos tornamos fonte dessas águas. Aquilo que nós tocamos começa a ser alcançado por essa vida. Você se torna um canal do fluir dessa vida. Então todos os aspectos necessários para a nossa vida, meu irmão, a tua casa será alcançada por essa vida. A tua mesa será alcançada por essa vida, porque essa vida começou quando Ele operou essa obra no teu coração. Meu irmão, Ele estava também te habilitando para que você chegasse em lugares que estão em trevas. Você chegará lá, mas ao pisar a planta dos seus pés, aquele lugar será cheio da presença do Eterno. Os aspectos da nossa vida, que os nossos trabalhos sejam santificados para a glória do nome de Deus. Mas por que serão? Não é porque está em mim, é por causa daquele que está em mim. A glória dele, não a nós, mas a Ele a glória, a honra e o louvor pelo século dos séculos. E brotaremos, meu irmão, como a videira. E o final do versículo de número 7, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. A fama é a reputação, é a maneira como nós somos conhecidos e reconhecidos. É a maneira como nós somos lembrados. Nós seremos lembrados por causa da glória de Deus. Nós seremos lembrados porque verão Cristo em nós. Nós seremos lembrados como pessoas
que comunicam a voz do Senhor sobre a face da terra. Nós seremos pessoas que serão lembradas por se parecerem com Jesus. Quantos desejam se parecer com Cristo? Que isso seja uma marca sobre nós. Essa é a fama que o Senhor tem para nós, é a nossa reputação. Não há problema em ser conhecido, mas que sejamos conhecidos como filhos de Deus. Que sejamos reconhecidos por nos parecer com o Senhor, por nos parecer com o nosso Pai. E aí o versículo de número 8, e ele diz: ó Efraim, o que eu tenho com os ídolos? E isso para mim é uma pergunta retórica, porque ao ler sobre as sementes de morte e as colheitas terríveis que o povo de Israel estava desfrutando, que estava experienciando, que o povo estava vivendo por causa da idolatria, por causa da dureza de coração, agora eles recebem uma revelação graciosa. O que o nosso Deus tem a ver com os ídolos? Os ídolos levaram a nação de Israel para a ruína. O nosso Deus não tem nada a ver com os ídolos. Ele é incomparável. Ele não tem nada a ver com a nossa idolatria. Meu irmão, ele é muito mais do que a sombra que nós projetamos a respeito dele. Ele é muito mais do que eu sou capaz de conceber. A bondade dele está além daquilo que eu sou capaz de descrever. É um lugar onde eu apenas posso me render, porque ele é totalmente outro. Porque ele é o Deus eterno e eu sou homem. Esse é o nosso Deus. Ele é completamente único. O que ele tem a ver com os ídolos? Ele não tem nada a ver com os ídolos. Porque sou eu que te respondo. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Ele está ouvindo as nossas orações. Ele ouve a oração que foi feita no versículo 2. Perdoa as minhas iniquidades, todas. Olha para mim, Senhor, e aceita o que é verdadeiro. Me ensina, Senhor, a fazer com que os meus lábios sejam carregados de toda a verdade do meu coração. Ele está ouvindo as nossas orações aqui nessa noite. E eu creio que nós estamos saindo daqui transformados por essa palavra. Porque nós seremos, meu irmão, aqueles que estão sendo alcançados pelo cuidado de Deus. Porque é Ele que diz: eu te ouvirei e cuidarei de ti. Deus está cuidando de você. Eu posso estar em pedaços, você pode estar despedaçado aqui nessa noite, mas Ele vem com a sua mão e nos refaz. Ele vem com a sua mão e cuida. E eu posso dizer que ao cuidar, Ele cuida dando atenção até aos mínimos detalhes. Deus está vendo os detalhes da tua vida. Não pense que o nosso Deus, Ele não está atento aos detalhes. Ele não é um Deus que mima, não. É porque Ele simplesmente é atencioso com todos os seus filhos. Porque eu não costumo ver a figura de um filho mimado como uma boa figura. É porque temos dificuldade de lidar com uma atenção tão especial como essa, que a gente tem até dificuldade de descrever. Mas eu vou dizer, você pode olhar agora para um detalhe da tua vida, pode ser mínimo. Deus está cuidando nessa noite. Ah, meu irmão, tem uma graça aqui nessa noite sobre nós. Deus está cuidando de detalhes aqui. E Ele sabe por que estamos aqui nessa noite. Porque sou como o cipreste verde. E de mim, o Senhor, é que procede o teu fruto. Eu quero declarar isso de maneira profética. Então, como é palavra, isso, abra a tua mão. De mim, o Senhor, vem o teu fruto. Fecha as tuas mãos. Sabe o que é incrível? Que só aqui, neste lugar, no Antigo Testamento, o Senhor é comparado a uma árvore que produz fruto. É o único lugar onde Deus se compara a uma árvore, dando frutos. E como isso é precioso? Porque nós somos, muitas vezes, chamados à atenção, estamos acostumados a ouvir que nós estamos sendo feitos árvores de bons frutos. Só que aí o nosso Deus está dizendo algo. Não são só vocês que são árvores de bons frutos. Não são só vocês que estão sendo feitos boas árvores. Eu também sou essa boa árvore sobre a tua vida. Porque eu sou o Pai e vocês são os filhos. E os filhos vão se parecer com o Pai. Irmão, nós temos o DNA dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Essas coisas estão ecoando sobre nós. Que nós venhamos sair daqui nos parecendo mais com Ele. Quantos desejam isso? E aí nós fechamos o livro de Oséias.
Porque todo esse livro, tudo que nós lemos desde o capítulo de número 1, com cada detalhe, com cada versículo, com cada palavra que o Espírito soprou sobre nós, tantas palavras proféticas. Você pode se lembrar de algumas das palavras desse tempo? Quantas palavras proféticas, metáforas que lemos nas palavras do próprio profeta Oséias, algumas denúncias, mas também promessas. Qual o objetivo de tudo isso? E aí Oséias é levado, inspirado pelo Espírito, a escrever: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba. Veja que o chamado do livro é um chamado à sabedoria e à prudência. Essas coisas se referem ao que Oséias havia dito, ao que nós lemos aqui nesse tempo, nessa estação. Essas coisas que estão contidas neste livro, mas Oséias deixa de maneira muito clara: elas precisam ser conhecidas. E nós já entendemos como Oséias aborda o conhecimento. Não é apenas ter uma informação. Olha, fiz uma imersão e eu estudei todo o livro de Oséias, agora estou formado no livro de Oséias. Não, pelo contrário. É fazer com que essas palavras sejam uma porta de um conhecimento relacional com o nosso Deus, que nos leve a um lugar de dependência do nosso Deus, porque Ele, o Senhor, é a fonte dessas palavras. E aí ele diz: quem é sábio, quem for prudente, busque conhecer e entenda isso, porque os planos do Senhor não se frustrarão. Os caminhos do Senhor definem a única chance que eu e você, que nós temos de encontrar o nosso propósito em meio ao caos desse século. Eu vou dizer que apenas os caminhos do Senhor podem nos mostrar como encontrar a vida quando ainda estávamos mortos. Apenas os caminhos retos do Eterno pode fazer com que nós venhamos encontrar a paz em meio às tempestades. Talvez você tenha entrado aqui, você olhe para o alto e você diga: Zeca, de fato, o céu está escuro. Mas apenas os caminhos retos do Senhor podem nos ensinar a ver através da tempestade. Por quê? Porque Deus está esperando de mim e de você essa posição. É uma decisão. O livro de Oséias está chacoalhando a nação de Israel. Vocês precisam escolher. E nesse caminho, os caminhos retos do Senhor, eu sei que às vezes somos confrontados. Por vezes, nós não conseguimos nem explicar o que estamos vivendo. Não é verdade? Temos dificuldade, não estamos entendendo. Mas se você permanecer no caminho, o final desse caminho será o próprio Deus, porque Ele é a nossa vida. Os caminhos retos do Senhor nos levam a esse lugar, porque os caminhos do Senhor são retos. E o livro se fecha, e os justos andarão nele. Aqueles que se rendem à justiça dele vão caminhar por essas veredas de vida. Ah, meu irmão, eu oro para que essa vida seja manifesta na tua jornada, como primeiros frutos da eternidade. Eu sei aonde está a colheita, mas existem primeiros frutos para aqui, para esse tempo. Mas aqueles que resistem, aqueles que se mantiverem obstinados, o texto diz: mas os transgressores neles cairão. Eles se condenarão por si mesmos, por suas próprias escolhas. Então, o que Deus está fazendo aqui nessa noite? O Senhor espera de mim uma decisão. O Espírito diz aquilo que eu preciso deixar para me voltar para Ele. Porque eu não tenho dúvidas de que eu posso me parecer mais com Jesus do que eu fui ontem. É confiar, é descansar nele. Talvez você não saiba explicar, mas eu te pergunto aqui nessa noite, ouça o Espírito soprar isso dentro da tua alma. Se o Senhor te levar ao deserto, você dirá sim para Ele? Se o Senhor te disser nessa noite: eu vou te levar ao deserto, você vai dizer sim? Ou você vai tentar o seu próprio caminho? Por quê? Não tema o deserto, porque dali, do deserto, Ele falará de amor aos nossos corações. Porque dali, do deserto, Ele nos alimentará. Porque dali, no deserto, Ele curará as nossas almas. Porque ali no deserto, nós aprenderemos a dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Porque ali no deserto, Oséias nos garante: a noiva será restaurada, e ela aprenderá
a amar fielmente o seu amado noivo. É assim que o livro se fecha. E é assim que nós oramos nessa noite. Se o Senhor me levar para o deserto e for Ele que estiver me guiando, eu direi sim. Porque eu não tenho como lutar com Ele. Porque se eu tentar o meu próprio caminho, eu conhecerei o Senhor como uma ursa roubada dos seus filhotes. Mas se eu me render a Ele, eu descobrirei que Ele é o orvalho que está me regando aqui nessa noite. Você dirá sim para Ele? Então coloca a tua mão no teu coração e aqui oramos ao Eterno. Senhor, obrigado pela tua liderança. Obrigado por nos guiar em cada passo da nossa jornada. E nós saímos daqui, meu Pai, fechando essa estação, entendendo que não são os nossos caminhos, são os teus. E nós confiamos na tua liderança. Se o Senhor nos disser que nos levará ao deserto, Senhor, eu confio na tua bondade e na tua misericórdia. Nós saímos daqui dizendo sim, porque sabemos que ali o Senhor nos alimentará, o Senhor nos curará, o Senhor nos falará de amor, o Senhor nos ensinará nos amando e nós te amaremos fielmente. É tudo o que precisamos, porque para isso vivemos. Vivemos para te amar. E por isso te aguardamos, Jesus, e oramos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim oramos a ti, Senhor, certos da nossa vitória, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Eterno nessa noite?